Não, essa playlist tem que ser sério. Olá, meus nobres e queridos amigos, Tio Spook aqui, novamente. Hoje nós vamos falar sobre Spook Murder Houses. Uma playlist séria com assuntos sérios. É que eu tô feliz, quero brincar com vocês, deixa eu brincar com vocês. Que saudade! Mentira, vi vocês ontem. É o seguinte, hoje nós vamos trazer um caso muito complicado, mas muito interessante para a gente poder abordar muitas questões dentro da playlist Spook Murder Houses. Essa playlist é, sim, a mais séria do canal e a mais delicada, porque eu vou tratar sobre uma linha muito tênue entre o que realmente são seres do mundo espiritual que envolvem assassinos, envolvem pessoas violentas, envolvem canibais, envolvem pessoas que estão fora da sua caixinha, completamente fora do mundo, né? Ou seja, para eles não tem limite, eles podem matar pessoas tranquilamente, eles podem cometer crimes tranquilamente. E quem julga eles? Né? O cara pega, que nem um colombiano que eu vi, tava vendo, me mandaram o link, um cara que infelizmente violentou mais de 150 crianças e pode chegar a 300 crianças que o cara violentou. O cara pegou quase 2.000 anos de cadeia e ele vai ficar só 20 pela lei da Colômbia. Então assim, tipo, dane-se, daqui 20 anos eu vejo vocês de volta. Esse é o mundo que a gente vive, tá? Para alguns casos eu acho que realmente a gente tem que ter pena de morte, porque você coloca em questão a sociedade versus um criminoso, e o criminoso ele não tem limites, ele vai continuar cometendo crimes, que nem o canibal japonês que falou que vai ainda antes de morrer comer uma perninha de alguém. Então assim, para alguns casos não tem salvação, tá? Então é o seguinte, hoje a gente vai analisar um caso de um cara muito doido chamado Ila Pazuzu. Eu acho que é Ila Algard Pazuzu ou Ila Pazuzu Algard. Ele não é o nome dele, ok? Ele criou esse pseudônimo para que fizesse jus a uma criatura cultuada na Babilônia, na Suméria, que foi um deus. Mas vamos entender esses critérios ao longo deste vídeo. Foi muito difícil achar um vídeo com qualidade, um vídeo interessante para a gente poder analisar as situações desse cara. Até porque na internet eles estão fazendo cortes de 5 minutos e não adianta ficar pegando várias 5 minutos para juntar para fazer um vídeo para vocês. Que parece que as pessoas hoje emburreceram, só conseguem ver 5 minutos de vídeo. Eu acho que em alguns casos não tem como, a gente tem que abranger um leque muito grande de possibilidades para a gente poder entender. Além de trazer a história do Pazuzu, a gente vai estender isso para análise da casa que foi demolida de Pazuzu Algard. Hila Pazuzu Algard. Nomezinho zoado, mas a gente vai analisar a casa dele também, as energias que se encontram lá. Eu já fiz o testando demo dele e eu tô ainda terminando de analisar o EVP no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Ele foi um dos EVPs mais interessantes que eu já gravei e foi uma das figuras que mais me surpreendeu dentro do critério das habilidades do mundo espiritual. Pazuzu Algard, ele realmente era uma pessoa inteligentíssima dentro da própria maldade que ele cultuava e que se tornou após a morte. É surreal o que esse cara ele se tornou. Eu realmente tirei o meu chapéu para esse cara depois. Eu falo isso no Testando Demo que vocês vão ver, vão entender tudo o que aconteceu para eu poder ficar tão impressionado assim com as habilidades desse indivíduo. Mas, tendo em vista que eu não consegui um material assim tão interessante em inglês, eu tomei a liberdade de pegar um material em português. Eu não gosto de pegar esse material sem falar com a pessoa, mas aqui eu precisava fazer esse vídeo em toque de caixa rápido, porque como eu tenho uma época de provas, eu estou num deadline muito grande de entrega de material, então eu sei que a pessoa não vai ficar brava, tá? Eu peguei esse vídeo de um canal muito interessante e eu até gostaria de ver a possibilidade, se possível, de fazer uma parceria com esse canal, dessa pessoa trazer conteúdos interessantes de casos estudados para que a gente possa analisar dentro da ótica espiritual. A gente tentou fazer isso com algumas pessoas, mas infelizmente o sucesso dessas pessoas subiu na cabeça e elas não aceitaram a parceria, tá? O canal é este aqui, que é a Mini Hoffman, tá? Então o canal da Mini Hoffman a gente vai fazer esta análise, eu sei que ela não vai ficar brava, embora tenha 21 minutos de vídeo, mas é interessante a gente trocar essa ideia e conversar, tá? A gente precisa ter um approach dentro de canais que tragam esses casos de crimes, porque
a grande maioria vai te estar pegando em inglês e tá bem complicado, que a maioria tem direitos de uso de imagem pesadíssimos e não dá nem pra fazer negócio com esses caras, tá? Então eu sei que ela não vai ficar brava. Se o canal for bom, a gente faz uma baita parceria aí, trazendo né? Ela faz a historinha e a gente vê a análise espiritual das coisas. Show de bola? Beleza? Não fica brava comigo não, Mini. Mas você parece uma pessoa inteligente e acho que a gente pode conversar sobre esses critérios. Vamos lá, eu quero saber, conte pra nós, Pazuzu, Aligard, ou Ilá Pazuzu Algard. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre John Lawson, ou Pazuzu Algard. Eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém. Ofender. Com os vídeos que eu faço de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais. Eu também. Para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Outra coisa que eu também queria dizer é que nós vamos falar um pouquinho sobre religiões nesse vídeo. Boa. E eu também não quero ofender a religião de ninguém. Algumas precisam. Não quero assustar ninguém. E eu também não quero dar a entender que alguma dessas religiões é ruim. Tanto que essa pessoa não tem ligação nenhuma com religião nenhuma, de verdade. Então, tá? Eu só quero deixar claro que Tranquila. Não quero ofender a religião de ninguém também. E se você não tá machucando ninguém, então eu não tenho nada a ver com isso. Respira. Você vive a sua Tranquila. vida. Entendeu? E eu também vou apontar os gatilhos. Além do gatilho de religião, nós temos satanismo, abuso de animais, canibalismo e suicídio. É só isso. Vamos lá. É só isso não, tudo isso, John né? Lawson nasceu no dia 12 de agosto de 1978 em São 78, eu nasci em 75, então ele tem quase a minha idade. Francisco, nos Estados Unidos. Seu Francisco. Os pais dele se divorciaram em 1990 e ele passou a viver em Clements, na Carolina do Norte, com a mãe, a Cynthia. Em 1998, a Cynthia se casou com um cara chamado Johnny. Então o John e a mãe foram morar com esse cara chamado Johnny. A família se dava bem, assim, não tinha nenhum problema. Mas desde pequeno, o John criou o hábito de mentir. Não se sabe exatamente porquê. Talvez ele não gostasse de falar sobre a própria vida, sobre o divórcio dos pais. Então, não dá pra saber muito de certeza sobre a infância dele, porque ele contava mentiras ridículas pros colegas de escola e pras pessoas que ele conheceu mesmo depois, quando ele era mais velho. Crianças mentem, às vezes. A gente não pode falar que crianças têm maldade, mas muitos psicólogos eles entram em contradição nesse critério, dizendo que a maldade pode sim nascer com a criança e ela vai sendo remodelada a partir do momento que a criança vai crescendo e vai se deparando com barreiras na sociedade. Muitas crianças que não encontram essas barreiras, elas se tornam marginais e criminosos altamente perigosos, como no caso do Pazuzu. Mas por que as pessoas mentem? Existem um leque de explicações enormes para essa questão. A pessoa pode mentir para tentar ser querida e inserida dentro de um contexto social. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos grupos muito distintos dentro de uma sociedade, né? Então, para você se fazer querido dentro da escola, no grupinho de amigos ou em clubinhos e tudo mais, você mente sobre a estrutura familiar, você mente sobre seus bens, você mente sobre suas emoções, seus pensamentos, concordando com qualquer coisa que o clubinho tope. E aí você é inserido dentro desse conceito para se sentir querido e amável. Todos nós temos a necessidade de ser querido e amável em alguns aspectos, sabe? Seja por uma relação pai e mãe, seja por uma relação de cônjuge, seja por uma relação de pai com filhos, ou entre amigos. Todo mundo quer ser especial, quer ter coisas admiráveis que outros não tenham, para que as pessoas falem, nossa, te invejo, nossa, eu queria ter isso, nossa, eu queria ser isso. E, infelizmente, as pessoas que não conseguem ter esses objetivos na vida, eles acabam criando as mentiras e as falsidades. Eu já me deparei com muitas pessoas mentirosas e já me relacionei com mulheres que eram mentirosas, tá? Infelizmente é isso, mulheres que você olhava e falava, cara, isso aqui é um circo, uma total loucura que a pessoa está criando, e você sai fora e deixa ela com os problemas dela. Mas, eventualmente, há essas necessidades. Quando a mentira está relacionada a uma criança, você até entende que a criança precisa disso para se perfazer dentro dos grupinhos, mas quando ela cresce viciada na mentira,
aí complica. A mentira ela pode ser tão ampla que pode enganar até mesmo aquele medidor de mentiras, né? Eu não sei como é que chama, mas você tem aquele aparelhinho que serve para detectar mentiras e a verdade, e o cara mente tanto que ele assume aquilo como uma verdade absoluta. E aí ele não tem dúvida sobre a própria mentira. A gente está numa sociedade mentirosa hoje. A gente está numa sociedade onde o fake news ganha muito mais respaldo do que a gente tratar a verdade, porque a verdade não tem graça. A mentira, ela é mais legal, sabe? Mentir sobre as pessoas é mais divertido e você pode acabar com a vida de uma pessoa mentindo sobre ela do que tentar falar a verdade, tá? A gente viu, por exemplo, casos com relação à minha pessoa, onde tem grupinhos, panelinhas e, infelizmente, pessoas muito ruins na internet que ficam mentindo a meu respeito para tentar destruir a minha honra na internet e que, na verdade, nunca passaram pelos tratamentos que nós oferecemos, nunca passaram pela técnica que nós aqui temos para poder ajudar as pessoas. E elas mentem desenfreadamente, tá? Chegaram a mentir até para o Ministério Público a meu respeito. E essa pessoa ainda vai ser processada. Então, você tem esses aspectos para tentar destruir a imagem do próximo, ao invés de falar, pô, o Rodrigo legal, ele funciona, ele ajuda as pessoas, nossa, que legal o trabalho que ele faz junto à comunidade, à sociedade. Sabe, a gente infelizmente vive nesta mentira direto, o mundo tornou-se mentiroso. Ele falava besteiras, como dizia que ele tinha morado no Iraque durante a infância, ou que o seu pai era um padre. Coisas assim que ele inventava e ele queria falar das pessoas. Então, não tem como confiar em tudo que ele fala. Então, vamos dizer que a gente pode ter certeza. São coisas que a mãe dele falou sobre ele. A Cynthia disse que ele era um menino bem sentimental, ele tinha o próprio ritmo para fazer as coisas, às vezes ele parecia um pouco triste, então ela sabia que ele não ia ter energia, coisas, estudar essas coisas, porque ele às vezes estava triste, ou às vezes ele chorava, às vezes ele tinha raiva, sabe? Ele era uma criança com muitos sentimentos. E eu entendo, porque eu também era uma criança com muitos sentimentos, eu era o tipo de criança que ficava brava, jogava as coisas, e 5 minutos depois estava chorando, e aí 20 minutos depois estava feliz novamente. É a impermanência da vida. Às vezes nós amamos, nós odiamos, nós queremos enganar alguém, nós queremos abraçar alguém. A impermanência da vida. Não existe felicidade absoluta, não existe constância de emoções. Embora um dos treinamentos monásticos seja essa, né, de tentar manter a constância das emoções e sempre descansar a sua mente dentro de imagens projetadas pelo Tantra, no budismo tibetano, mas a gente não consegue isso. Nós vivemos em uma impermanência constante. A vida é assim, né? Nós vemos um telefone celular que você tanto quer e não consegue comprar, se frustra porque todo o dinheiro que você consegue você acaba gastando no mês, o preço da gasolina só aumentando, os alimentos só aumentando e o seu salário continua o mesmo, se não diminui para que você possa continuar no emprego. É loucura, a vida é feita de impermanências. A felicidade que atenda às nossas necessidades, ela nunca existe, porque parece que está sempre passando essa felicidade para outros que estão tendo benefícios que você não tem. É isso. Crianças, sabe? Uma coisa que ela disse que ela se assustou em alguns momentos, não foi muito, mas às vezes ela se assustava quando ele torturava animais. Mas ele não chegava a matar animais, pelo que eu entendi, tá? Posso estar errado. Ele, se divertia machucando os animais, batendo neles ou puxando alguma parte do corpo dos animais, mas nunca nada muito terrível, pelo que eu entendi. Mas isso já é terrível. Quando você é instigador a alguém, já é algo terrível. Você está querendo ver o sofrimento alheio para você mensurar o que é. Ou seja, você fica intacto, mas é legal ficar torturando outra pessoa ou outros animais, né? Infelizmente é isso, o ser humano ele não entende a necessidade da existência de todos os seres dentro do próprio universo que ele está inserido. Quer dizer, nós temos aqui o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, nós temos o reino humano, então todos eles se comunicam e a gente tem que aprender a respeitar a natureza, respeitar a existência e o direito de vida de todos. Destruir um animal, maltratar um animal, comer a carne de um animal ou fazer o mal a um animal é fazer mal a si mesmo. Você já está sendo sentenciado ao reino dos infernos, por exemplo, dentro do budismo Vajrayana. Você automaticamente, por fazer mal a algum ser, você já vai realmente para o seu próprio inferno.
vai renascer como um animal que vai ser comido milhões e milhões e milhões de vezes e provavelmente vivo por seres. Então, quando você reencarnar, você vai voltar como um animal e vai servi-los como comida. E é isso que eu falo para todas as pessoas, principalmente aqueles que agem de maneira errada dentro da internet, querendo destruir os canais, querendo falar mal dos canais ou propagar ódio. Você vai voltar como um animal e você vai ser comido milhões e milhões de vezes, se bobear, vivo por outros animais. É isso, o comportamento mais animalesco faz com que você se torne um animal. Nós somos absolutamente contra a violência em animais, nós somos absolutamente contra qualquer tortura em animais, ou mesmo, infelizmente, por crenças que utilizam animais como sacrifício. Eu sou absolutamente contra tais crenças que precisa matar um animal para servir a um Deus que não existe. Esse é o ponto, tá? De novo, se realmente o Deus que recebe animais ele fosse tão assertivo, o mundo estaria rico, todo mundo feliz e todo mundo recebendo milhões e milhões de reais por mês. Mas isso não existe e não funciona. Pobre a alma dos animais que são sacrificados por ego do próprio ser humano. Essa é a minha opinião, dentro da minha religião budista, a qual preserva toda e qualquer consciência dos seres vivos no planeta. Minha opinião dentro da minha religião. Posso estar errado, claro. Vendo isso, vendo só essas duas coisas, vendo que ele tinha essa emoção, fortes emoções, e que ele gostava de bater nos animais, ela já ficou preocupada, então ela levou ele a um psiquiatra. E esse psiquiatra diagnosticou o pequeno John com agorafobia. E eu tenho agorafobia. Agorafobia é uma fobia social? O que é? Eu não lembro. Eu lembro de ter visto. Vamos ver. Agorafobia. Fobia do agora, né? Eu tenho fobia do agora. Agora. Agorafobia é o medo e a ansiedade de ficar em situações ou locais sem uma maneira de escapar facilmente, ou em que a ajuda pode não estar disponível no caso da ansiedade intensa se desenvolver. É sério que ele foi diagnosticado com isso? Desculpa, o cara não tinha isso. O cara pode ser diagnosticado com bipolaridade, com transtornos mais agressivos de personalidade do que uma agorafobia, tá? Não é, vai maltratar animais por causa de hipotência, constrangimento ou coisas que podem causar pânico. Não, o diagnóstico é absolutamente errado, tá? Infelizmente, a pessoa que fez esse diagnóstico para o Pazuzu, acho que ela realmente não era uma pessoa muito qualificada a poder avaliar transtornos altíssimos que poderiam levá-lo, por exemplo, a fazer o mesmo que ele está fazendo com animais para o ser humano. De qualquer maneira, Natália, nós temos... acho que é a Natália, né? Eu sou péssimo com nomes. Mas todos nós temos um pouquinho relacionado a isso, tá? Então, nós temos medo e evitar lugares e situações que possam causar sensação de pânico. Veja, a gente aprende a lidar com o dia a dia e principalmente com a mente humana. Se você fica num elevador preso, você tem agorafobia. Se você fica dentro de um lugar onde está tudo escuro, acabou a luz, você não sabe como sair, você tem agorafobia. Você está num avião e o avião começa a triplicar e você não sabe o que fazer, você tem agorafobia. Todos nós temos esse transtorno, só que em doses, obviamente, homeopáticas. Depende da situação na qual nós estamos inseridos. Viver 24 horas com agorafobia é muito difícil. Porque... imagina, você está num apartamento, você tem um apartamento pequeno, você vai ter síndrome do pânico, então constantemente. Você vai ter que abrir a janela para poder ficar respirando e para ter noção espacial maior, para impedir o excesso do agorafobia, né? De novo, o Pazuzu não tem agorafobia, foi um diagnóstico muito errado que foi feito. O Pazuzu, desde criança, olhando o que é apresentado, ele não tinha uns transtornos de pânico. Ele era uma pessoa ruim, uma pessoa que faz os animais sofrerem simplesmente para ver a dor. Não é agorafobia. É outra coisa, tá? São transtornos que as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque isso pode se reverter contra a mãe, ele pode atacar a mãe, ele pode agir contra, obviamente, aquela que lhe deu a luz, aquela que cuidou dele, como um movimento até de negação à sua existência, por raiva, obviamente, da vida, e pode fazer isso para com os outros. A minha agorafobia agora ela tá bem mais calma, mas ela já foi bem intensa. Então eu vou explicar pra vocês o que é agorafobia. É o medo de estar em lugares públicos
sozinha. É um medo de pessoas desconhecidas e de perder o controle em público. É um medo de não ter como se proteger de uma situação em público, de perder o controle do próprio corpo ou de ter uma emergência e não ter o que fazer estando em público sozinho. Não ter, sabe, tipo, você não... algo vai acontecer e você não vai ter controle dessa situação. É bem assim, é bem ruim. Mas psicologicamente, se você for ver, você não tem controle sobre nada da sua vida. Veja, eu tô aqui gravando um vídeo e se de repente vem um avião aqui na direção e bate no prédio, eu não tenho controle sobre isso. Se eu pego o carro, eu saio e vem um moleque bêbado e bate no meu carro, eu não tenho controle sobre isso. Se eu tô num shopping e, sei lá, acontece um assalto numa loja que eu estou presente, eu não tenho controle sobre isso. Eu já sofri um sequestro. Eu já tive um sequestrador com uma arma apontada na minha cabeça, me colocou num carro e me fez dar aquele rolezinho de 2, 3 horas dentro de um automóvel com arma na minha cabeça. Eu tenho controle sobre essa situação? Não. Ele tem o domínio. Eu acalmei o cara, eu conversei com o cara, eu contei a piada do sal, né, que todo mundo adora, né? Tipo, sabia que 50% da salsicha é sal? Porque o resto é sicha. Então eu contei essa piada pro cara, eu acalmei o cara. E, obviamente, no dia seguinte ele me devolveu as coisas. Porque eu só tinha esses porunhos, ele devolveu as coisas. Sabe? A gente não tem controle sobre nada, a vida é tão frágil, tão vulnerável, nós somos vulneráveis até a um negocinho que a gente nunca viu e matou milhões de pessoas no mundo ao longo dessa pandemia. Então, você tem que entender que a vida é assim, infelizmente. Nós somos vítimas da nossa própria existência. 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. É óbvio que vai dar merda. É óbvio. Se eu tivesse só, sei lá, uns bilhãozinho, né? Uma distância social melhor, tipo, ô, vizinho! Né? Aqui não, aqui você solta um pum, o vizinho fala, saúde! Sabe? Então é uma doença que a gente tem que aprender a não entendê-la como doença, mas que a vida é assim. Infelizmente, nós somos vítimas de nós mesmos. Causar surtos de emoção intensos, tremedeira, taquicardia, isolamento e dependência. Dependência no caso de depender de outras pessoas para sair de casa. Okay. E é bem isso mesmo. Eu posso dizer assim, é bem isso mesmo. O psiquiatra que... Sabe o que eu dependo para sair de casa? Minha barriga, que é o que me dá vergonha. Aí eu tenho que ir pra academia. Aí eu olho pra barriga e falo, a senhora hoje tá um pouquinho chata, eu vou treinar. Aí eu vou lá na bicicleta, levo um livro e fico 1 hora sentado na bike, derretendo e lendo livro. Juro, a melhor coisa que tem no mundo é você sentar numa bicicleta ergométrica, aquelas bicicletas razoáveis, né? Não é aquela coisa horrorosa, parece pau velho, que você... E senta lá e vai, pedalando, e aí você leva um livro e fica lendo. Porra, eu leio 10, 15, 20 páginas brincando ali numa hora de bike. E determinou que ele tinha agorafobia, não só disse que ele podia ter agorafobia, ele também disse que ele tinha esquizofrenia e depressão. E ele ainda era bem novo, então a mãe dele ficou bem preocupada. Por um tempo ela levou ele... Nossa, eu tô morrendo de calor, peraí. Por um tempo ela levou ele no terapeuta, mas infelizmente chegou a um ponto em que ela não podia mais pagar por esse tratamento. E nos Estados Unidos eles não têm ajuda médica. Então, ela não podia mais pagar por esse tratamento. Então, foi uma coisa bem precária. Quando sobrava dinheiro e ela via que ele estava bem mal, ela tentava levar ele no médico. E às vezes o médico receitava com remédio, mas não era contínuo. Não era um tratamento contínuo. É verdade. Então, o menino foi piorando, infelizmente. Eu li a história desse cara e realmente foi isso que aconteceu. A mãe não tinha grana. O médico falou, ele precisa de tratamento contínuo e, infelizmente... não tinha como mantê-lo dopado, sedado, castrado, com flocos crocantes e o delicioso chocolate Nestlé. E que é realmente uma pessoa que tinha que estar capado, castrado, ou seja, livre de qualquer impulso. Porque para a gente poder cometer certos crimes, existem fatores muito interessantes que levam uma pessoa a agir. Claramente, a meticulosidade vinda de uma forma de pensamento que é gerada pelas suas intenções macabras, a anulação do amor e compaixão a todos os seres e a propagação somente da maldade
e daquela sensação de se fizeram mal para mim, eu vou fazer mal para os outros, porque eu quero que as pessoas sintam a mesma dor que eu tenho. E o ponto sexual é o fator gatilho, porque o tesão de fazer mal ao outro, o tesão de matar o outro, está no ato sexual. E é muito curioso isso, porque quando a gente entra no critério de bioenergia, ou as análises por utilização, obviamente, da medicina tradicional chinesa, da bioenergia, dos pontos de energia, você vê a concentração do fluxo sexual sendo maior, o que obrigatoriamente impõe-se sobre as condições do amor e do controle mental. E isso é ruim. Eu vou dar um exemplo para os adolescentes entenderem, que são os putchaqueiros, que eu sei que, limpa a tua mão aí, rapaz, tá pegando no mouse. Os putchaqueiros de plantão, presta atenção. O exemplo é muito interessante, mas vamos lá. Você tá ali em casa, você tá com aquela coceirinha no pipusquá, você não sabe o que fazer, tá com tesão, não sei, né? Ah, eu vou sair com uma garota de programa porque eu preciso botar pra fora isso, eu preciso sentir tal. Chega uma hora que você fala, é melhor eu não, eu vou me masturbar. Aí você faz lá a tua puchaquinha, né? Terminou, a sensação de esvaire completamente. Todo o seu ponto sexual, ele realmente limpa, né? A energia sai como se fosse uma descarga. E aí você senta, você fala, cara, minhas emoções estão mais controladas, minha mente está mais controlada, todo o impulso sexual que controlou a minha vontade de sair com uma garota de programa, a anulação da questão de buscar uma mulher para você poder fazer amor, mas não, você quer o ato sexual, então o sentimento ele deixa de existir para existir só o impulso mais selvagem, mais de procriação, as emoções mais inferiores. E quem comanda tudo isso é o seu ponto sexual. O seu ponto sexual é o que determina você, aquele instinto animal se perfazendo. Isso acontece mais em jovens do que em adultos, né? Adulto geralmente faz umas cagadinhas, mas o jovem ele é muito mais impulsivo, ele é muito mais movido pelo ato sexual. Então, quando tem o pazuzuzinho, ele pequenininho, né, adolescente, o ponto sexual dele é o regente de todas as intenções e os impulsos que predeterminam aquilo que ele vai fazer contra alguém. E aí você tem o acúmulo dessas formas de pensamento, não aqui, mas aqui. Pela foto, pela imagem do nosso pazuzuzinho, louco, desvairado, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. E sim, ele é um potencial criminoso de altíssimo nível. Por quê? Analisando sobre a ótica da bioenergia, então, se o pazuzuzinho estivesse na minha frente e um policial chegasse para mim, né, falasse, sou Rodrigues, você analisando o Pazuzu, você vai determinar o que ele é. Eu vou olhar para ele e vou falar, agora a gente vai fazer uma pausa e depois eu vou contar para vocês o que tá no Pazuzuzinho, nosso assassininho louco desvairado. Eu vou contar tudo para vocês. Eu derrubei um monte de coisa aqui. Tá? Mas é isso. Aqui já deu 28 minutos de vídeo. A gente vai fazer essa pausa. Daqui a pouco a gente volta. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as análises de casa e as limpezas de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Tendo em vista que eu cobro sim, uma vez que eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou espírita, eu não sou paranormal, eu sou somente um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. As 3 encontram-se aqui abaixo. Seja membro, PayPal e o Valeu. Por favor, ajuda nós. E por último, no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.